Olá pessoal do História em Casa, tudo bem com vocês? Professor Marcos Oliveira aqui de novo para mais um Leitura em Casa, esse programa mensal no qual nós discutimos aí algumas leituras. A leitura de hoje é uma leitura que me deixou muito desconfiado no começo. Eu vi esse livro em alguns lugares, algumas pessoas falando sobre ele, mas é um livro que inicialmente não me conquistou muito pela capa, aquela história que a gente sempre julga o livro pela capa e acaba desconfiando dele. Mas acabei lendo e me interessando bastante pela leitura, porque é uma leitura que traz análises muito interessantes sobre as relações entre a política e a internet, a política e a tecnologia nos tempos de hoje. Então é uma leitura que acabou me pegando e por isso eu achei válido trazer para vocês. No caso, a leitura é essa aqui, Os Engenheiros do Caos, do autor italiano Giuliano da Empoli. Eu achei interessante a leitura desse autor porque ele está trazendo essa relação entre a política e a tecnologia a partir de duas perspectivas. Em primeiro lugar, ele está fazendo uma narrativa da trajetória de como movimentos, principalmente de extrema-direita em vários lugares, como Itália, Hungria, Estados Unidos e até fala um pouco do Brasil, de como esses movimentos estão se utilizando da internet, das redes, da tecnologia para conquistar a sua ascensão política. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é como a partir dessa narrativa o autor ele consegue construir uma chave de interpretação para a política no mundo contemporâneo. Então não se trata apenas de um livro narrativo, mas também se trata de um livro analítico, que consegue tecer interpretações a partir da narrativa desses fatos. Então ele é muito interessante nessas duas perspectivas. No caso, no vídeo de hoje, eu selecionei a segunda perspectiva para a gente pensar aí quais são as leituras, quais são as análises que esse autor propõe em relação a esse tema. E para começar a falar disso, uma das questões que ele traz é o individualismo dentro do mundo contemporâneo, e de que esse individualismo acaba sendo reforçado pela tecnologia e pelas redes. Onde ele vai ver isso? Ele vai ver isso, por exemplo, lá no Netflix. Porque o comportamento que nós temos em plataformas de streaming como Netflix, Spotify, etc., é um comportamento extremamente individualizado, no qual aquilo que nos é oferecido, o conteúdo que nos é oferecido, é um conteúdo personalizado, individualizado. Tanto é que quando você entra no Netflix, as sugestões que aparecem têm uma porcentagem de relevância calculada para você, especificamente para você. Então abrir uma página do Netflix é completamente diferente dependendo das pessoas, porque o seu perfil é também diferente. Então esse individualismo ele acaba sendo reforçado por essas redes, por essas plataformas, de modo que nosso comportamento começa a se tornar cada vez mais restrito a uma determinada bolha. E esse modelo Netflix, traçado pelos algoritmos, também vai começar a ser aplicado na política. A análise que ele está fazendo aqui nesse sentido, baseado no Big Data ou coisas nesse sentido, é uma análise que tenta perceber como o convencimento das pessoas dentro do mundo que nós estamos vivendo é um convencimento não mais geral. Você não vai fazer mais uma plataforma política, nem mesmo uma propaganda, visando a um público muito generalizado. Agora, como nós temos esses algoritmos que conseguem traçar perfis cada vez mais específicos e cada vez mais certeiros das pessoas, as plataformas e propagandas vão se adequar a isso. Tanto é que ele diz que o Big Data e mecanismos parecidos são a invenção do microscópio na política. Porque antes a visão era macroscópica, nós tentávamos captar o consenso de modo macroscópico, tentando olhar o todo. Só que agora, como o algoritmo permite traçar microscopicamente perfis, nós podemos adaptar plataformas para determinados grupos. Então é possível fazer uma campanha contraditória, com ideias totalmente desconexas, mas que chegue a um denominador de eleição no final. Exatamente porque aquilo que aparecerá para um eleitor de um perfil determinado não será o que aparecerá para outro eleitor com outro perfil. Então nós temos uma diluição da política no meio disso, a partir desses algoritmos e desses perfis muito específicos que podem ser traçados a partir disso.
E com isso, ele começa a perceber que as redes e a tecnologia têm uma certa ilusão democrática e uma certa ilusão da escolha. É importante falar sobre isso porque houve uma expectativa durante muito tempo de que as redes e a internet, a tecnologia, trariam uma grande democratização da sociedade. Em partes, isso de fato aconteceu. Porque o acesso à informação é muito maior, o acesso a outras possibilidades é muito maior, de pessoas diferentes, não ligadas a grandes canais de mídia, podem expressar as suas opiniões, mas mesmo assim, apesar dessa democratização em partes, há uma outra não democratização, porque conteúdos são muito controlados ainda, baseados nesses dados e nesses algoritmos. Então ele está dizendo que há uma ilusão de liberdade, de democracia nesse sentido, de que a pessoa pensa que está escolhendo determinada coisa, mas é uma escolha que ocorre dentro de algo já previamente selecionado. Então é uma escolha dentro de uma outra escolha previamente feita para determinada pessoa. Então por isso há essa ilusão de uma escolha absolutamente livre, não é? Claro que isso sempre houve. Só que com a internet isso é radicalizado. Então nós não estamos tratando de uma novidade assim, monumental, mas nós estamos tratando aqui da radicalização de determinados aspectos que já existiam dentro da sociedade. Então, a primeira questão que ele coloca nessa leitura é essa. Outro ponto em relação a isso é como essa ilusão da escolha ou essa ilusão da democracia gera a ideia de que as lideranças políticas são capazes de ouvir diretamente a voz do povo. Como se a tecnologia permitisse um canal de comunicação direta entre o líder e esse povo, de modo que as instituições políticas tradicionais seriam agora desnecessárias. Porque se o líder consegue ouvir o seu próprio povo e fazer aquilo que seu próprio povo deseja, nós não precisaríamos mais das instituições. E isso é um risco muito grande, porque nós temos aí então movimentos populistas, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que o autor usa, esses movimentos populistas tentam criar uma identidade entre o líder e o povo. E isso é extremamente perigoso, porque nós sabemos que essa imagem homogênea de um povo, ela é extremamente autoritária. Ainda mais quando pensa a falência ou a não necessidade das instituições políticas tradicionais. Então isso é muito complicado. Então os pontos que ele está trazendo é exatamente isso. Tentar pensar como esse modelo Netflix da política, que pensa no engajamento, que pensa nessa especificidade dos perfis das pessoas, é muito perigoso. Mas, para finalizar a nossa discussão, não se trata de pensar a exclusão da tecnologia da política. Porque sempre que nós falamos desse tipo de análise, dos prejuízos que a tecnologia pode causar, nós temos que nos atentar para algo muito importante. Não se trata de eliminar a tecnologia, não se trata de jogar tudo fora. Mas ao contrário, se trata de tentar pensar a partir desses problemas e desses desafios, como nós vamos poder fazer um uso melhor da tecnologia na política, de modo que seja a política democrática, transparente, que consiga controlar, entre aspas, a tecnologia, e não a tecnologia controlar a própria democracia. Enfim, então fica a dica aí de leitura para vocês. Muito obrigado, tamo junto, bom final de ano para vocês. Vamos aí juntos para 2021. Brigadão, até mais e fui!